Olá, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Rafael de Física e hoje nós vamos resolver alguns exercícios que eu mandei para vocês. Mandei de maneira impressa para quem não tem conexão e mandei pelo Google Sala de Aula para quem tem conexão com a internet, ok? Nós vamos gravar agora a resolução de alguns desses exercícios, tá? Vamos começar pelo primeiro, obviamente, começar pelo número 1. Vamos ver o que ele diz. Existem várias versões do Caminho de Santiago, que são trajetos percorridos anualmente por milhares de peregrinos que se dirigem à cidade de Santiago de Compostela, na Espanha, com a finalidade de venerar o apóstolo Santiago Maior. Considere que uma pessoa percorreu um desses caminhos em 32 dias, andando a distância total de 800 km e caminhando com velocidade média de 3 km por hora. O tempo que essa pessoa caminhou por dia, em média, foi de... Tá, então a gente vai precisar anotar os dados. Vou começar com o tempo total, ele percorreu, né, o caminho em 32 dias, vou anotar aqui. Nós temos um tempo de 32 dias. Que mais? Nós temos uma distância total de 800 km. Então, nós temos uma distância de 800 quilômetros, tá? O que mais que a gente tem? Ele caminhou com velocidade média de 3 km por hora, tá? Então, a velocidade média foi de 3 km por hora. Qual é a pergunta? O tempo que essa pessoa caminhou por um dia. Eu quero saber, em um dia, quanto tempo caminhou. Certo? Vamos fazer algumas considerações. Primeiro, a gente precisa de uma expressão matemática aqui, a gente precisa de uma equação. E olhando para os dados, a gente vai precisar da equação velocidade igual a variação do espaço dividido pela variação do tempo. Tá? A gente precisa dessa. Então, olha só. Vamos fazer o cálculo da velocidade média, tomando o tempo que ele usou para percorrer toda a distância e toda a distância. Então vamos fazer aqui. A velocidade ele está dando como sendo de 3 km por hora. A gente vai calcular a velocidade em quilômetros por dia. Pode ser. Vamos lá. 800 quilômetros em 32 dias. O valor que a gente encontra, fazendo 800 dividido por 32, é de 25 quilômetros por dia, tá? A gente encontrou essa velocidade de 25 quilômetros por dia, ok? Beleza? Nós temos a velocidade dele em quilômetros por dia. Agora a gente vai fazer o seguinte. A gente vai pegar a equação, velocidade igual a variação do espaço dividido pela variação do tempo, tá? E a gente quer saber quanto tempo ele andou por dia. Então eu vou isolar essa variável tempo aqui, ok? Vou fazer ΔT é igual a ΔS dividido por V. O que eu fiz? Passei o ΔT para cá multiplicando e o V passou para o lado de lá dividindo, tá? Então a gente ficou com isso aqui. Beleza? Vou continuar desse lado. Quanto que ele andou por dia? Ele anda 25 km em um dia, 25 km por dia. Então ele andou um espaço de 25 km. Ótimo. Qual é a velocidade que ele tinha andando? O exercício me deu a velocidade que ele tinha, era de 3 km por hora. Então eu vou colocar 3 aqui. E aí eu tenho 25 dividido por 3. 25 dividido por 3 dá 8,33 horas. Tá? 8,33 horas. Por que hora? Porque eu usei a distância aqui em quilômetro. 25 km, e eu usei a velocidade em quilômetro por hora. Então, o tempo vai sair aqui em horas. Então, nós temos um ΔT, que são 8 horas inteiras, 8 horas,
mais 0,33 de hora. 0,33 é o mesmo que 1/3, tá? É o mesmo que 1/3. E 1/3 de hora, se você pegar o relógio e considerar ele como se fosse uma pizza, você pega o relógio, tem 60 minutos, divide em 3 pedaços iguais. Quantos minutos vai dar cada pedaço? Deixa eu fazer aqui, ó. Pizza, você pega 1 hora inteira, tem 60 minutos, e eu vou dividir em 3 pedaços iguais, né? Quantos minutos tem que ter cada pedaço? 20. 20, 40, 60, fechou a hora inteira. Então, esse 0,33 é correspondente a 20 minutos, tá? Ah, mas eu não sei fazer esse negócio aí com hora, não. Então, faz uma regra de 3. O que você vai fazer? 1 hora corresponde a 60 minutos. 0,33x. X vezes 1, x. 0,33 vezes 60. E aí você vai fazer essa conta. Deixa eu ver se dá. Eu acho que não dá exato aqui não, hein? Se você fazer 0,33 vezes 60, dá 19,8. Porque você só usou 2 casinhas aqui. Mas se você usar todas as casinhas infinitamente, vai dar 19,99, que é praticamente 20. Então, o tempo é de 8 horas e 20 minutos. Belezinha? Vamos olhar as opções do exercício. Nós temos ali a opção B, 8 horas e 20 minutos. Joia! Vamos para o próximo. Vamos para o exercício número 2. Beleza? O exercício número 2 diz o seguinte. A linha 1 azul do metrô de São Paulo foi inaugurada em setembro de 1974 e opera hoje com uma extensão aproximada de 21 mil metros, distribuídos por 23 estações, da estação Jabaquara à estação Tucuruvi. O tempo médio para percorrer o trajeto entre as duas estações terminais citadas é de aproximadamente 45 minutos. Se o passageiro entra no vagão de um trem na estação Jabaquara e desce apenas na estação Tucuruvi, podemos afirmar corretamente que a sua velocidade escalar média em km por hora é mais próxima de... Beleza, vamos tirar os dados. Deixa o enunciado aí. Vamos ver, nós temos uma distância, uma extensão de 21 mil metros. Então, vou fazer a distância entre dois pontos, 21 mil metros. Opa! Saiu do frame ali. Um pouquinho para baixo. Ok? Nós também temos um tempo médio de 45 minutos para percorrer o trajeto entre as duas estações terminais citadas. Da inicial até a final. O que mais? São 23 estações, tudo bem. Se o passageiro entra no vagão do trem, tá. Podemos afirmar que a sua velocidade escalar média vai ser velocidade igual a delta S dividido por delta T, velocidade escalar média. Essa velocidade é igual a quanto que ele percorreu no total. Isso aqui é minuto, né? Quanto que ele percorreu no total é 21 mil metros. Ok. Quanto tempo levou? Levou 45 minutos. Posso usar o tempo em minutos? Não pode. Ou você usa segundo para a medida de distância a metro, ou você usa a hora para a medida de distância a quilômetro. Tanto faz. Vamos ver as opções do exercício. Ele quer em quilômetro por hora. Se ele quer em quilômetro por hora, eu tenho que fazer o seguinte. Eu tenho que converter essa medida em quilômetros e eu tenho que converter essa medida aqui em horas, tá? Como é que fica 21 mil metros convertidos para quilômetro? Cada 1 quilômetro tem 1000 metros, então eu tenho 21 quilômetros. E 45 minutos passando para hora. 45 é 3/4 do relógio, 3/4 da pizza inteira, tá? Então, eu tenho 3/4 de hora. Aqui eu tenho uma divisão com uma parte de baixo aqui com uma fração.
tem uma propriedade matemática que diz que eu posso pegar essa fração, inverter ela e passar multiplicando. Então eu faço 21 vezes 4 dividido por 3. Ó, eu inverti a fração de baixo, passa aqui para frente multiplicando. Agora multiplica normal. 21 vezes 4 dividido por 3. Temos 84 dividido por 3, que vai dar 28. 28 é a velocidade medida em quilômetros por hora. Beleza? Uhul, não temos opção 28. Ah, é a mais próxima, tá? Tudo bem. Então é a estação mais próxima. O número mais próximo de 28 que tem nas opções é o número 30, a opção B. Certo? Fechou o exercício número 2. Vamos para o exercício número 3. Exercício número 3 diz o seguinte: o morcego é um animal que possui um sistema de orientação por meio de emissão de ondas sonoras. Quando este animal emite um som e recebe o eco, 0,3 segundos após, significa que o obstáculo está a que distância dele? Considere a velocidade do som no ar de 340 metros por segundo. Eu vou desenhar essa situação, tá? Porque não é uma situação comum do cotidiano. Vamos lá, olha para cá. Temos aqui o morceguito. Vou desenhar um morcego aqui. Meu Deus do céu, é o Batman. Aqui, o morceguinho. O que o morceguinho faz? Ele emite um som. Ele meio que grita. E aí esse som ele se espalha por todo o ambiente na frente dele, reflete nos objetos e retorna até ele. Na ponta do focinho ele tem uma espécie de radar. Ele percebe esse som, usando as orelhas também. Todo o crânio dele vai receber esse som. E através do tempo que leva para o som ir e voltar, ele consegue saber qual é a distância do objeto para não bater no objeto. Ele consegue desviar dos objetos fazendo este sistema que é chamado de ecolocalização, tá? Então, por exemplo, tem uma parede aqui. Acho que o exercício menciona uma parede, né? O que ele menciona? Sei lá, é um obstáculo. Não importa o que é, é um obstáculo. Mas vamos imaginar aqui uma parede como sendo esse obstáculo. Vou fazer uma parede. Agora dá pra ver bem. Isso. O que o morceguito faz? Ele emite uma onda sonora. Essa onda sonora vai até o obstáculo, colide no obstáculo e retorna. Tá? Então, o som ele fez dois caminhos. O som ele fez um caminho de ida, foi até o obstáculo e depois ele fez o caminho da volta do obstáculo até o morcego. Olha só o que está acontecendo aqui. Da distância do morcego até o obstáculo, que eu vou chamar de D, essa distância foi percorrida pelo som, tá? Num tempo que o exercício dá, que é um tempo de 0,3 segundos. 0,3 segundos. E ele faz essa distância quantas vezes? Ó, o morcego emite o som, ele vai, 1D. Bate no obstáculo, volta, mais 1D. São duas vezes a distância, tá? Então a distância que eu tenho é de duas vezes a distância D. Tudo bem? Eu vou chamar isso de ΔS, para colocar lá dentro da equação. E o exercício quer saber, né, tendo a velocidade, quanto é esse valor de D? Qual é a distância do obstáculo até o morceguinho? Show? Vamos calcular. Velocidade média é igual a ΔS dividido por ΔT. A velocidade, qual é? A velocidade do som, já que é o som que está sendo emitido, o som ele vai, bate no obstáculo, volta. A velocidade do som é de 340 metros por segundo, certo? A cada 1 segundo, o som se propaga no ar 340 metros, é uma velocidade bem grande. Quanto de espaço esse som percorreu? Vai até lá, bate no obstáculo e volta.
Então percorre 2 vezes a distância d. Então eu vou chamar isso aqui de 2d. Quanto tempo leva para acontecer isso? 0,3 segundos. Fechou? Daqui para frente, o que eu faço? Parte de baixo, passa para cá multiplicando, né? Está dividindo, passa multiplicando. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu quero isolar o que está faltando aqui, a incógnita d. Eu quero isolar ela. Então eu vou ficar com 2d igual a 0,3, porque eu passei para cá, vezes 340. 2d é igual a 0,3 vezes 340 dá 102. Agora, esse 2 está multiplicando o d, pode passar para o outro lado dividindo. Cabe aqui? Cabe. Então, eu fico com d igual a 102 dividido por 2. 102 dividido por 2 dá 51. É uma distância, eu usei metro por segundo, eu usei tempo como segundo, então é medida a distância em metros. 51 metros é a distância do morceguito até o anteparo. Qual é a opção correta? B novamente. 51 metros. Ó, veja bem que tem a opção 102 metros para você assinalar. Tomar cuidado com isso. Sempre que for falado de ecolocalização em física, considere o tempo de ida e o tempo de volta. A distância de ida, a distância de volta. Já que a gente está falando de um eco, ele tem que ir e voltar. Show de bola? Vamos para o exercício número 4 agora. O exercício 4 diz o seguinte. Durante as férias, Kaique visitou os parentes que moram perto de um grande lago navegável. Pela primeira vez, ele experimentou pilotar um jet ski e gostou da aventura. Durante o passeio, ele observou vários barcos que andavam paralelamente à sua trajetória. Um primo que estava na margem do lago, filmando Kaique no jet ski, verificou que ele percorreu 900 metros em 3 minutos sem alterar sua velocidade. Já vou anotar isso aqui. Ele andou uma distância de 900 metros em um tempo de 3 minutos sem alterar a sua velocidade. Velocidade é constante. Beleza. Durante esse tempo, Kaique viu à frente uma lancha se aproximando com velocidade constante. Seu primo constatou que a lancha gastava 1/3 do tempo para percorrer a mesma distância. Então, vou colocar aqui que a distância da lancha é igual, mas o tempo da lancha é de 1/3 do tempo do jet ski. Ou seja, 1/3 vezes 3 dá 1, né? Então, 1 minuto. Beleza, voltamos para o exercício. Com base nesses dados, marque a afirmativa correta. Os módulos das velocidades do jet ski e da lancha em relação à margem eram de 30 metros por segundo e 10 metros por segundo, respectivamente. Vamos testar essas condições. Vamos calcular as velocidades. Então, primeiro aqui a velocidade do Kaique. Mas que nome estranho que for dar pro rapaz, né? O Kaique andando de jet ski. Podia botar, sei lá, João, José, Paulo. Enfim, só para complicar a vida mesmo. O Kaique que está andando de jet ski, ele tem uma velocidade que é ΔS dividido por ΔT. ΔS é a distância que ele anda 900 metros em um tempo, olha só, estou usando distância em metro, o tempo eu tenho que usar em segundo. 3 minutos passando para segundo, faz o quê? 3 minutos passando para segundos. A cada 1 minuto, eu tenho 60 segundos. Então, 3 minutos tem 3 vezes isso. 3 vezes 60, 180. Agora, a velocidade vai ser igual a 90 dividido por 18. 5 metros por segundo.
tá? Isso aí, 5 metros por segundo. Essa é a velocidade do jet ski em relação à margem, em relação a quem está parado. Agora vamos calcular a velocidade da lancha. Velocidade da lancha, ΔS dividido por ΔT. A lancha faz os 900 metros também, mas com o tempo de 1/3, que dá 1 minuto, ou seja, 60 segundos. E aí a gente tem 90 dividido por 6. Temos uma velocidade de 15 metros por segundo. Então, as velocidades do jet ski e da lancha, respectivamente, em relação à margem, são de 5 metros por segundo e 15 metros por segundo. Vamos ver as opções do exercício. Na A disso, os módulos das velocidades do jet ski e da lancha em relação à margem eram de 30 e de 10. Não deu certo. Na B, os módulos da velocidade da lancha em relação ao jet ski era de 20 metros por segundo. Ó, o módulo da velocidade da lancha em relação ao jet ski. Vou fazer um desenho aqui para exemplificar. Vem para cá. O jet ski, vou fazer um jet ski aqui. O jet ski está vindo nessa direção. A lancha está indo na direção indo de encontro ao jet ski, ok? Então, a velocidade do jet ski é de 5 metros por segundo, a velocidade da lancha é de 15 metros por segundo. O que acontece? Como eles estão indo de encontro um ao outro, a velocidade relativa é a soma das velocidades. Velocidade 1 mais velocidade 2. Por que a soma? Porque quando o piloto do jet ski olha para a lancha, ele vê a lancha se aproximando com uma velocidade que é aparentemente maior do que a velocidade real da lancha. Ou seja, a velocidade relativa dos dois, ela é a soma das duas velocidades. A velocidade da lancha em relação à água, em relação à margem, ela é menor, tá? Então, a soma vai dar velocidade relativa 15 mais 5. Velocidade relativa é igual a 20 metros por segundo. Então, a velocidade da lancha em relação ao jet ski era de 20 metros por segundo. Essa está correta. Vamos analisar as outras, ver por que estão erradas. O módulo da velocidade da lancha registrado pelo primo de Kaique foi de 5 metros por segundo. Não, a lancha foi de, aqui, 15. D, o módulo da velocidade do jet ski em relação à da lancha era de 10. Não, também é de 20. Um em relação ao outro tem a mesma velocidade relativa. O módulo da velocidade da lancha era o dobro do módulo da velocidade do jet ski. Não, não é o dobro, é 3 vezes mais. Tá? A velocidade do jet ski é 5, da lancha é 15. Então isso aqui é 3 vezes maior do que isso. Já que o tempo é 3 vezes menor. Beleza? Meus queridos, vamos ficando por aqui com a aula de hoje. Na próxima semana a gente continua resolvendo esses exercícios, ok? Um grande abraço, fiquem seguros e até a próxima. Valeu, até mais!